Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para juntos compartilharmos uma poderosa palavra de Deus. Eu tenho um tema maravilhoso para compartilhar com você hoje. Hoje é feriado, né? Dia 1º de maio, um dia maravilhoso, considerado Dia do Trabalhador. Aliás, Dia do Trabalhador são todos os dias, né? Mas é comemorado hoje esse feriado. E eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com você. Eu gostaria da sua interação, da sua participação nessa live. Como hoje é feriado, nós vamos demorar um pouquinho mais nessa live. Eu gostaria que você estivesse conosco aí participando. Bom dia a você que já está conosco. A Malu, bom dia, Malu. A Gílcia, bom dia. Bruna, bom dia. Bom dia a você que já está aí conosco. Compartilhe essa mensagem. Eu sei que Deus vai falar com muitas pessoas nesse dia, porque Deus, ele conhece a nossa história, conhece você, conhece a mim, e ele tem algo para falar aos nossos corações. Eu quero ler um texto com você que se encontra no livro de Romanos. Cidinha, bom dia. Nós vamos ler o texto de Romanos, capítulo 12. Elineire, bom dia. Lá do Acre, hein? Elineire, lá do Acre, nos assistindo, nos acompanhando aqui na live. Eu vou compartilhar com você aqui uma mensagem poderosa que se encontra no livro de Romanos, no capítulo de número 12. E nós leremos alguns versículos para que nós possamos observar o que Deus tem para falar conosco. E você está aí acompanhando, você sabe como é importante podermos estar vendo o que Deus fala conosco, vendo o que Deus manifesta em nossas vidas. Então, nós vamos ver, nós vamos aprender a palavra de Deus. Eu quero ler com você. Bom dia, Aline, a paz do Senhor, Ana Maria. Romanos, capítulo de número 12, e nós vamos ler o versículo 9 a seguir. Eu quero compartilhar com você, o tema é muito importante. Você já parou para se colocar no lugar do outro? Já parou para sentir as dores do outro, para sentir o drama do outro? Do outro, quando nós falamos do outro, nós estamos falando do próximo, né? Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Você sabe quem é o seu próximo? Você sabe. Eu sei, nós sabemos. Então, se colocar no lugar do outro é uma das tarefas mais difíceis, mais complicadas para todas as pessoas. E nós que somos cristãos, nós devemos entender que a Bíblia nos ensina sobre isso. E nesse momento eu quero compartilhar com você, eu quero ler com você esse texto. Romanos, capítulo 12, versículo 9, diz assim, ó: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao bem. Bom dia, Cícero. Bom dia, Daniel. Flávia, bom dia. Apeguem-se ao bem, sabe? Não deixem que o mal. Apeguem-se ao bem, ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Aqui nós já estamos entrando na mensagem, né? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Isso aqui é essencial para que a gente possa entender o teor dessa palavra. Bom dia, Maria José, a paz. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Bom dia, Donizete. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Bom dia, Richard. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amém? Então está aqui Cauã, bom dia. Está aqui o texto da palavra de Deus, que vai nos ensinar a respeito de coisas que são poderosas para as nossas vidas. Quando Paulo escreve aos Romanos, e principalmente no capítulo 12, ele traz para nós aqui ensinamentos tão poderosos, tão maravilhosos, que nós não podemos de forma alguma deixar de lado. Nós não devemos deixar passar esses textos lindos, sabe? Esses textos maravilhosos que o apóstolo Paulo traz para nós. O apóstolo Paulo ele vem falando sobre a forma de um cristão verdadeiro viver. De que maneira nós devemos proceder com as pessoas.
Os nossos maiores desafios, queridos, estão relacionados a lidar com pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Os relacionamentos que mais dão certos, os relacionamentos que mais são frutíferos, os relacionamentos que mais servem como exemplo para nós, são relacionamentos, aqui trazendo pro lado de casais, né, de família, de casais, são aqueles que conseguem fazer isso. Se colocar no lugar do outro. Quem consegue se colocar no lugar do outro? Quantas vezes eu, como marido, tenho que me colocar no lugar da minha esposa? Para que eu possa entender um pouco ela, para que eu possa ter um pouco de empatia por aquilo que ela está vivendo ou por aquilo que ela está sofrendo. Isso só é possível dentro dessa realidade, dentro dessa característica. Se você pensar ou ficar o tempo todo apenas interessado em ser feliz, em atender apenas o seu próprio desejo. Bom dia, paz do Senhor, Marcos Silva, Natalina, bom dia. Então, nós não vamos conseguir nos colocar no lugar do outro jamais. E se colocar no lugar do outro é um papel cristão. Não existe um papel cristão mais importante do que se colocar no lugar do outro. Se você se coloca no lugar do outro, você consegue então perceber o quanto é difícil para outra pessoa, muitas vezes, encarar algumas coisas que parece que para você é fácil, que para mim é fácil, que sabe, tá tão assim, vamos dizer assim, na cara. Olha, tava fácil, mas eu não conseguia. Tem pessoas que têm tantas dificuldades para encarar a vida, para encarar os problemas, e às vezes, ao invés de nós ajudarmos, nós estamos julgando. Nós estamos prejudicando a pessoa, prejudicando a família e colocando pesos sobre a pessoa que ela não suporta, que ela não consegue jamais ultrapassar. Então, na maioria das vezes, o nosso maior desafio, eu posso te garantir isso, é se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro é um desafio constante, diário, mas deve fazer parte da vida cristã. Eu e você precisamos entender isso como um mandamento, como uma orientação de Deus. Veja como o texto que eu acabei de ler é tão claro para nós. Ele é tão claro porque Paulo ele fala, olha, você precisa ter um pouco de percepção disso, do ajudar, do estender as mãos, do estar ao lado do outro, do estar, sabe, se colocando realmente no lugar do outro. Bom dia, Nilza. À medida que vocês vão entrando aí, vão compartilhando, vão deixando aí a sua curtida, vão colocando aí o seu nome, falando bom dia, que eu vou aqui falando. E daqui a pouco eu vou estar aqui dando a oportunidade de você estar participando também, falando aqui conosco. Se colocar no lugar do outro sempre foi e sempre será um dos maiores desafios da vida cristã. O cristianismo verdadeiro e autêntico, ele é baseado em situações como essa, de estarmos realmente dando lugar, ou colocando o próximo, nos colocando no lugar do outro. Nos colocar no lugar do outro é um desafio constante. Eu quero ler novamente o texto que o apóstolo Paulo escreve para nós, que está aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 9. Ele começa falando sobre o amor, e aí depois ele fala sobre o tratamento com o próximo. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Aí, ó. Aqui está a essência dessa mensagem. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Colocar-se no lugar do outro. É uma das orientações da Bíblia. E assim, olha só o que a palavra vai dizendo. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Pratiquem. Abençoem aquele que vos perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Bom dia, Aline, a paz do Senhor. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Que texto maravilhoso. Que texto tremendo para a nossa meditação nessa manhã. Eu não posso olhar para mim como um cristão se eu estiver pensando só em mim.
se eu estiver pensando apenas no meu bel prazer, nas minhas necessidades, eu preciso olhar para o próximo. E quando eu falo olhar para o próximo, querido, eu estou dizendo que eu preciso realmente ver a necessidade do próximo, tentar de toda maneira atender a necessidade do próximo, tentar de toda forma, de todos os meios, tentar dar ou oferecer algo para o próximo, porque eu sou um cristão, eu conheço a palavra de Deus, então eu tenho como obrigação obedecer o que a Bíblia diz. Agora, é muito fácil quando nós falamos assim, não, isso não tem nada a ver comigo, isso aí não é uma coisa para mim, isso aí tá para aqueles que podem, aqueles que têm condições. Não existe ninguém que não possa, todos podem, todos têm condições. Todos conseguem. Você pode dar um sorriso, você pode dar uma palavra, você pode, sabe, de várias e várias maneiras ajudar alguém, socorrer alguém, estender as mãos para alguém. E não, isso é uma coisa que deveria ser tão assim natural para o cristão. Natural para aqueles que conhecem a Deus, para aqueles que servem ao Senhor, aqueles que estão andando na presença de Deus, deveriam ter isso assim como uma coisa tão comum, tão simples, tão natural. Mas infelizmente, em muitos casos isso não acontece. Por isso, eu estou aqui compartilhando com você essa mensagem para poder trazer para você essa orientação de que nós devemos realmente nos colocar no lugar do outro, do próximo. Bom dia, Juninho, que está aí conosco também. Então, pense comigo. Você que é casado, que tem um relacionamento, tenho certeza que você já teve que se colocar no lugar do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo, em algumas ocasiões, para que vocês pudessem tocar para frente, para que você pudesse tentar entender o que aconteceu, o que está acontecendo. Se você já aconteceu isso com você, compartilha aí com a gente, compartilha aí, pode escrever aí, nós vamos estar aqui juntos, né, compartilhando, falando sobre isso, porque é um dos desafios que nós temos mais perto de nós. E quando eu falo assim de relacionamento, claro que isso também está ligado ao relacionamento de pai e filho, está relacionado também ao relacionamento de irmão e da igreja, e irmão de sangue, e família de uma forma geral, de amigos, de amizade. Então, são desafios que nós enfrentamos que muitas vezes nós não conseguimos entender como são necessários. E como é importante você entender o que a Bíblia está te ensinando, o que ela está te mostrando a nós, que nós precisamos realmente ter esse comportamento de cristão, um comportamento real, verdadeiro, autêntico, daqueles que conhecem a palavra de Deus e daqueles que estão interessados, bom dia Gisele, daqueles que estão interessados em acenar para Deus e dizer, Deus, eu preciso aprender a me colocar no lugar do próximo. Você precisa, sabe? Estar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro é uma posição desconfortável. Não é confortável não é fácil não. Não é fácil você tentar entender o que o outro está tentando dizer, o que o outro está tentando... Porque muitas vezes tem pessoas que fazem coisas ruins, mas elas não fazem aquilo porque elas querem. É a natureza delas. E aí elas não estão tentando, a mensagem às vezes que elas estão tentando passar não é exatamente aquela. Então você precisa tentar se colocar no lugar dela para entender por que ela está agindo assim. Por que essa pessoa está falando assim? Por que ela está agindo dessa forma? Sabe? Existem pessoas que estão tão feridas, tão machucadas, que a única coisa que elas sabem fazer é ferir e machucar. Todos que se aproximam dela, elas ferem. Eles, né, essas pessoas, elas têm a capacidade de ferir os outros, porque eles estão feridos, porque eles estão machucados. Então, nessa situação, essas pessoas não conseguem nem amar e nem ser amadas. Elas não aceitam o amor, elas não aceitam, sabe, uma aproximação real, porque elas estão sempre na defensiva, estão sempre se sentindo prejudicadas, têm um complexo de inferioridade muito grande e sempre estão sofrendo como vítimas de várias e várias situações. Aí diz bom dia, paz. Então, eu gostaria que você entendesse isso. Se você conhece pessoas assim, se você tem convivido com pessoas assim, escreva aqui para nós, para que nós possamos compartilhar com as outras pessoas a sua experiência, o que tem acontecido na sua vida. Eu tenho na minha chamada cristã, no meu chamado de pastor, eu tenho visto e convivido com muitas pessoas dessa maneira.
E eu tenho buscado muito a Deus para poder ajudá-las, para poder trazer para elas uma forma de mudar isso, de mudar esse quadro. Porque ninguém vive nesse mundo amando sofrer, gostando de viver numa posição como essa. Então, é assim que muitas vezes acontece. Sabe quando você vai num local, por exemplo, né? E eu já tive uma experiência como essa, eu já tive várias experiências, mas uma que mais me marcou, inclusive é uma pessoa que hoje, né, faz parte da nossa vida, já, né, está indo na nossa igreja e tal. Mas aconteceu de uma vez eu ir com uma turma, né? A gente foi num restaurante. Nós estávamos num restaurante, num local grande, né? Bem conhecido. E estávamos ali para comer, né? Uma turma da igreja que tínhamos acabado de sair de um culto abençoado em outra cidade, não aqui em Pratápolis. E estávamos uma turma e nós fomos nesse local comer. Chegamos lá, né? Nos sentamos para comer. E ao sentarmos para comer, nós pedimos, né? Fizemos o pedido e veio uma moça e nos atendeu. Mas a moça estava assim tão irritada, tão sobrecarregada, e ela atendeu a gente muito mal. E eu percebi que ela não estava bem, então eu chamei ela novamente, né? Ela tinha que me atender, porque eu estava ali pedindo, eu chamei ela novamente, mas dessa vez eu não chamei pelo pedido. Eu vi que... Eu fiquei nervoso também na hora que eu vi que eu fui mal atendido e tal, eu fiquei muito nervoso, mas depois eu pensei, essa moça está com algum problema. E chamei ela. Chamei, moça, vem cá. Você está passando por algum problema? Tem alguma situação? Ela já começou a chorar. E aí eu falei assim pra ela, ela falou assim, vocês são crentes, né? Eu falei, nós somos. Ela, meu pai também é crente, e meu pai não presta, e não sei o quê. E foi desabafando, contando um monte de situações da vida dela. Conforme ela foi falando, a feição dela foi mudando. E até o final daquele momento que nós estivemos ali naquele restaurante, ela estava com a feição totalmente mudada. Porque eu decidi me colocar no lugar dela. Eu decidi entender o que ela estava passando e não agir de acordo com o que ela estava falando. Então é nesse sentido que eu quero que você entenda o teor da mensagem hoje. Temos aqui uma participação da Natalina. É verdade, passo por situações assim direto. É difícil lidar com essas pessoas, pois pessoas feridas ferem outras, infelizmente. Tá aí o relato da Natalina. É bem por aí mesmo, queridos. É dessa maneira que acontece. Então, essa experiência que eu estou passando para você é para que você entenda que algumas palavras que nós ouvimos, ou algumas atitudes de algumas pessoas que muitas vezes nos surpreendem no mau sentido, né, no sentido negativo, é porque tem alguma coisa acontecendo. E nós temos que ter a percepção cristã de tentar entender e se colocar no lugar do outro. Porque esse é um dos maiores desafios que nós temos na vida. Bom dia, Cleide, você que está aí conosco também. Então, percebam que esta mensagem que eu estou ministrando hoje é para que nós possamos crescer como ser humano. É para que nós possamos evoluir um pouco mais, para que nós possamos perceber o que a Bíblia ensina. Então, se a Bíblia fala para a gente chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, para que a gente possa colocar o outro em honra, ou seja, superior a nós, que nós possamos pôr o próximo, a pessoa que está ali, como se fosse superior a nós seríamos tão diferentes. O cristianismo seria tão diferente, mas... pelo contrário, nós vemos em muitos lugares, em muitas situações do meio cristão até, falo até de igreja evangélica, homens e mulheres se exaltando tanto, se colocando em posições tão superiores, tão assim, além daquilo que deveriam, e não conseguem mostrar o genuíno cristianismo. Então, essa experiência que eu contei para vocês, é assim, já fazem anos que isso aconteceu, muitos anos que isso aconteceu, posso dizer aí, sei lá, uns 4 anos, por aí que aconteceu, 3 a 4 anos que aconteceu essa experiência que eu compartilhei com vocês. E essa pessoa, por fim, ela acabou chegando ao caminho de Deus novamente, e ela está conosco. E por que ela está conosco? Pode ter certeza que esse detalhe da experiência que ela teve comigo naquele restaurante fez com que ela pudesse enxergar um cristianismo diferente daquele que ela estava habituada a ter na casa dela, com a família dela, com aqueles que ela já conhecia. Porque você, como cristão, precisa mostrar esse cristianismo verdadeiro. Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma outra experiência. A Bruna colocou aqui pra gente também uma experiência. Pastor, eu e o Juninho já quase acabamos com o nosso casamento por não termos esse companheirismo de entender um ao outro. Depois que passamos a sermos um casal companheiro, entendendo um ao outro, um ajudando o outro, somos hoje um casal feliz de verdade, se colocando um no lugar do outro. Está vendo? É exatamente essa questão. Isso é cristianismo. Isso é ser
cristão, é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque o verdadeiro cristão, ele nunca vai agir pelo impulso, nunca vai agir pela condição. Então, veja o que eu contei para você aqui. Eu fui no restaurante, fui mal atendido, a primeira coisa que vem na minha mente, né, o sangue esquenta. Eu sou um pouco sanguíneo também, né? Então o sangue esquenta, né? A pessoa vem me atender, atendeu mal, jogou o papel no lá, sei lá, atendeu mal mesmo. Então a primeira reação minha, eu vou chamar o gerente. O que é isso? Isso não pode acontecer, essa pessoa não pode tratar a gente assim. Então, enquanto eu pensava nisso, né? Vamos falar assim, aquele demôniozinho falando ali, vai, chama o gerente, arrebenta com ela, ela vai ser mandada embora. O Espírito Santo veio aqui, né? E falou, não, peraí. Presta atenção. Essa moça está passando por algum problema, ela está precisando de ajuda. Você sabia que tem gente que precisa de ajuda, mas não pede ajuda? Você sabia que tem gente que está sofrendo, está morrendo, mas está ali, sabe, orgulhoso, orgulhosa e não quer abrir mão? Mas pode ter certeza, se você saber usar a palavra, você quebra esse orgulho. Você quebra essa situação e você traz a pessoa para perto de você para que você possa ajudá-la. Bom dia, pastor Adriano, a paz do Senhor. Bom dia, Fernando Letícia. Bom dia, Luciana. Você que está aí nos acompanhando, bom dia. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma tremenda. Nós estamos aqui compartilhando uma mensagem, fazendo uma live diferente, com a participação de todos. Estamos falando sobre esse tema tão importante, se colocar no lugar do outro. Quem já se colocou no lugar do outro sabe como isso é difícil, sabe como essa posição é desconfortável. Ela não é confortável, porque tentar entender a mente de outro é muito difícil, é muito complicado, mas é um papel cristão, é algo que Deus nos remete na palavra dele e exige de nós. Então eu gostaria de ler novamente o texto para você ver como que o texto bíblico ele é tão completo sobre esse assunto, né? Está aqui em Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Olha lá. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Como que é difícil isso, né? Você pensar mais no próximo do que em você. Você honrar o outro ao invés de você. Preste atenção. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Versículo 10, né? Versículo 11. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Olha como isso é difícil. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior e não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam o mal com o mal. Paguem o mal com o bem. Bom dia, Sandra, paz do Senhor. Então, está aí o que mais mexe conosco como cristãos, como servos de Deus, é o fato de que nós precisamos entender que o cristianismo é verdadeiro, é autêntico, ele é real. E você, como um servo, uma serva de Deus, precisa abrir o teu coração e se colocar no lugar do outro. Esse é um dos maiores desafios. Eu já disse isso, volto a repetir, repetindo isso várias vezes, porque esse é um dos maiores desafios que nós cristãos enfrentamos. Eu sei que muitos de vocês entendem isso. Eu sei que muitos que ainda vão nos assistir também vão poder dizer, eu passo por isso também. Mas ajude alguém que está ferido. Levante alguém que está caído. Fortaleça alguém que não quer ser fortalecido. Ajude alguém que não quer ser ajudado. Sabe, muitas vezes nós desistimos facilmente das pessoas. Desistimos pelo jeito delas. Desistimos pelas atitudes delas. Desistimos pelo modo delas falarem. Mas se você tentar se colocar no lugar dele, no lugar dela, você vai entender um pouco. Você vai poder compreender um pouco. Então aquela moça do restaurante que eu disse para você, ela estava muito machucada, ela estava muito ferida, ela estava enfrentando problemas terríveis na vida dela. Mas ela encontrou alguém que entendeu ela encontrou alguém que pôde ficar no lugar dela e poder ajudá-la. Naquele dia, aquilo tudo fez uma diferença muito grande na história dela. E ela conta isso para todo mundo. Todo mundo ela fala, olha, um dia eu estava lá trabalhando de atendente no restaurante, o pastor Alexandre chegou lá com um monte de pessoas, eu não conhecia ele, e todo mundo ali, aquele clima, e ela conta a história. Mas escute,
Olha o que Jesus fez. Jesus, ele pegou alguns homens que estavam trabalhando, pescando, né? Você conhece bem a história, ele pegou 12 homens, cada um no seu trabalho, um deles era até cobrador de impostos, era Mateus, né? Conhecido também como Levi. E Jesus chamou esses homens e trouxe eles para perto dele. Jesus passou a conviver com aqueles homens, e uma das coisas que Jesus mais fez foi se colocar no lugar deles. E se colocar no lugar de Pedro não era fácil, queridos. Pode ser que tenha algum Pedro aí perto de você. Se colocar no lugar de Pedro não era fácil. Jesus se colocava no lugar dele para entender ele. E olha, é como se eu ouvisse Jesus falando assim: Pedro, eu te entendo. Eu não estou aprovando as suas atitudes, mas eu te entendo. E é assim muitas vezes. Muitas vezes nós temos que fazer assim. Sabe o que às vezes me entristece? Assim, é claro que cada pessoa sabe onde dói, né? Bom dia, Helenaldo, Tatiana, paz do Senhor. Cada um sabe onde dói mais a sua ferida, cada um sabe onde sente mais dor. Cada um sabe. Eu não posso nem menosprezar, nem aumentar a sua dor. Você sabe como é a sua dor, eu sei o que me dói mais, né? Eu sei onde o meu calo aperta. Porém, quando você tenta se colocar no outro, você nunca vai entender nem a profundidade, nem a altura, nem nada disso do outro. Você vai entender um pouquinho só. Você não vai conseguir entender tudo. Bom dia, Alexandra, paz do Senhor. Então, eu gostaria que você compartilhe aí alguma experiência sua nessa área. Eu vou trazer aqui algo para você entender isso. Jesus, ele chamou 12 homens e se colocava no lugar deles constantemente para tentar entendê-los e para tentar ajudá-los. Quando você tenta se colocar no lugar do outro, você tem uma dificuldade grande, porque você não vai entender a intensidade daquilo que a pessoa já viveu ou já sentiu. Então, quando alguém fala assim para mim, por exemplo, alguém fala assim: você nunca passou fome, você não sabe o que é isso. Eu já passei fome, eu sei o que é isso. Quando criança, né, eu vim de uma situação muito, muito pobre mesmo, eu já passei fome. Eu sei o que é passar fome. Mas quando você fala isso para outra pessoa que nunca passou fome, ela não vai saber, ela não vai entender isso, ela não vai compreender isso. É totalmente diferente. Mesmo que ela tente se colocar no seu lugar, ainda assim ela vai entender um pouquinho, mas não vai saber exatamente aquilo. Como muitas vezes nós enfrentamos famílias. As famílias sofrem muito, né? Porque nós vivemos num tempo tão complicado. Bom dia, Marcos Leandro, Vicentina, Silvia. Nós vivemos num mundo tão complicado que hoje não, antigamente era assim também, mas hoje nós temos tanto acesso a informações, né? Então, quantas famílias são destruídas quando acontece algo que não estava programado? Por exemplo, vou usar um exemplo aqui muito forte. Quando na sua família você tem, por exemplo, um homossexual. Então um filho, de repente assume o homossexualismo, vamos dizer assim. Como é difícil para uma família se colocar no lugar dele ou dela para entender isso. Por que você fez isso? Pra quê? Mas não dá, não tem como entender, não tem como. Então eu estou usando aqui um exemplo muito forte para você entender, porque mesmo que você se coloque no lugar da outra pessoa, você não vai conseguir entender exatamente o porquê ela está fazendo aquilo. Mas qual é o nosso papel? O nosso papel é tentar se colocar no lugar do outro e amar. Amar. Amar acima de tudo. Olha, como eu disse aqui, o que Jesus falou para Pedro? O que Jesus estava ali tratando com Pedro e com os discípulos? É como se ele tivesse dito: Pedro, eu te entendo, mas eu não concordo com a sua atitude. Entender é uma coisa, concordar é outra. Sabe, concordar no sentido de dizer assim: não, eu vou te ajudar nesse seu sonho de ser isso. Não, de forma alguma. Eu continuo te amando, eu continuo tendo você como uma pessoa mais especial da minha vida, eu continuo aqui te ajudando, pronto para estender as mãos e fazer o que for possível. Estou tentando me colocar no seu lugar, porém eu não concordo com o que você está fazendo porque é errado. Essa é uma das conversas mais maduras que nós podemos ter como ser humano com qualquer outra pessoa. Eu estou levando aqui para tem vários lados. Você tem aí um problema com drogas, um problema com prostituição, você tem um problema com roubo, com assassinato, com crimes e tantas coisas que esse mundo tem aí para oferecer para o ser humano, como pratos do diabo, como oferendas de Satanás. Mas nós, como cristãos, como servos de Deus, precisamos estar atentos para tentar nos colocar no lugar do outro. Então, quando eu começo a tratar, ajudar, Paulo Ribeiro, bom dia. Quando eu começo a tratar e lidar com pessoas complicadas e com situações extremas como essa, quando chega até nós uma pessoa ali que é viciado em um alcoólatra, né, um viciado em droga. Então,
Não adianta a gente querer falar assim, eu vou pôr a mão na tua cabeça, eu vou expulsar esse demônio, e a partir de hoje você nunca mais vai praticar essas coisas. Não é assim que funciona. Existe um mecanismo dentro da pessoa que mostra para ela, alguns casos, raros casos, acontecem assim, raríssimos, de uma regra geral, você vai pegar de 100, uma pessoa, ela vai receber uma oração, vai ser liberta ali e nunca mais vai praticar aquilo. 99% da situação, as pessoas vão ser tratadas ao longo do tempo, elas vão libertando aos poucos, elas vão sendo libertas, elas vão buscando transformação, vão buscando mudança, e aí então as coisas começam a acontecer. Sabe, queridos, essa mensagem que eu estou compartilhando com você nesse dia, nesse feriado de sexta-feira, dia 1º de maio de 2020, é para que nós possamos ter um pouquinho mais de empatia, se colocar no lugar do outro. É um papel cristão muito autêntico e muito real, que nós precisamos praticar todos os dias em nossas vidas. Então, que você possa guardar essa palavra, que você possa se colocar no lugar do outro, para que o cristianismo que você vive seja mais autêntico. Deixa eu passar aqui um comentário da Gilcia para compartilhar com vocês. Eu passo por essa situação de ter caso de homossexualismo com minha filha. Eu amo, respeito ela, mas não concordo e oro a Deus para que ela seja liberta. Exatamente isso, Gilcia. O amor tem que ser maior do que o julgamento. O amor tem que ser maior do que qualquer outra coisa, porque quando há amor, situações podem ser mudadas, circunstâncias podem ser transformadas. O amor, ele pode mudar ele pode quebrar qualquer coração duro. Então é importante que você reconheça isso e perceba isso. Se você que está aí acompanhando agora entender isso, você vai poder ver como Deus é poderoso para agir na sua história. O amor, ele supera qualquer circunstância. Jesus veio para mostrar o amor. Não o amor em concordar com o erro, mas o amor que ama apesar do erro. Entenda a colocação dessas palavras. O amor que ama apesar do erro. Porque se Deus fosse olhar para mim, esperando, falando assim, não, o Alexandre é perfeito, por isso que eu amo ele. Não, ele me ama porque ele é amor. Porque eu sou pecador, eu sou falho, eu erro, eu peco, eu transgrido as leis dele. Eu estou aqui e eu estou pregando a palavra de Deus, mas eu sou um pecador como qualquer outro. Então ele me ama, não porque eu mereço, mas porque ele é misericordioso. Então você tem que entender isso, você tem que amar as pessoas, não por merecimento, não porque elas estão fazendo para isso. Ele está lutando para que eu ame ele, ela está lutando. Não, você tem que amar incondicionalmente, como Cristo te ama, como Deus te ama. Bom dia, minha tia Jô querida. Então, entenda isso. Se colocar no lugar do outro é um dos maiores desafios da nossa vida cristã, do nosso relacionamento como marido e esposa, do relacionamento de pai e filho, do relacionamento de irmão, do relacionamento de amigo, do relacionamento de irmão de igreja. É se colocar no lugar do outro. Esse é o maior desafio nosso. Bem, já passamos de meia hora de live, né? E agora nós vamos terminar. Eu gostaria de fazer uma oração com você, para que nós possamos agradecer a Deus por esse momento que passamos juntos. Que esse dia, feriado, seja um dia abençoado para você e que Deus esteja fortalecendo a sua vida. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu me alegro, Pai, por estar na Tua presença, por ter a participação dos Teus filhos, das Tuas filhas nesse momento. Abençoa-os, ó Pai, guarda-os, protege-os, livra-os, que eles recebam a Tua paz, a Tua misericórdia, a Tua graça, que o Teu Espírito Santo fortaleça eles, que todos possam, Senhor, entender essa palavra e tentar se colocar no lugar do outro. Deus, que o Teu Espírito Santo cure os enfermos, os feridos, os machucados, as pessoas difíceis, Senhor. Nos ajude, Pai, a tolerarmos, a ajudarmos, a levantá-las, a colocá-las para cima. Senhor, em nome de Jesus, estende as Suas mãos sobre nós, nos fortaleça, nos guarde, nos protege. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Jéssica, bom dia. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que o Espírito Santo continue falando com você e que você traga essa palavra para o seu coração, para a sua vida. Pratique, viva ela. Deus, ele te ajudará, Deus te fortalecerá. Amanhã, novamente, nesse horário, nós estaremos aqui fazendo outra live às 9h30 da manhã e eu gostaria de contar com a sua participação, com o seu apoio. Compartilhe essa mensagem aí, manda para outras pessoas. Ela é um pouco extensa, né? Ela demorou um pouco mais além das normais, mas hoje é feriado, hoje as pessoas têm um pouco mais de tempo e eu sei que Deus vai continuar falando ao coração de cada um. Que você que participou, você que escreveu aí, que deu seu depoimento, que Deus abençoe. Você está ajudando, né, a
a transformar vidas, a libertar pessoas. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente. Tenha um ótimo dia em Cristo Jesus.